Quão bom e quão suave é que nós vivamos em união na presença de Deus. Quero cumprimentar todos com a paz do Senhor, amém? Aleluias, a presença do Senhor se encontra no nosso meio, aleluias. Aleluias, vamos estar fazendo a leitura, aleluias, anual que se encontra em Gênesis. Glória a Deus, aleluias. Gênesis, glória a Deus. Glória a Deus, aleluias. Ora, Gênesis 48, a partir do versículo 4. E a palavra do Senhor diz, Gênesis 48, a partir do verso 4. Glória a Deus. E me disse, eis que eu te farei frutificar e multiplicar, e te porei por multidões de povos, e darei a essa terra a tua semente depois de ti, em possessão perpétua. Aleluia! Vamos orar ao nosso Senhor Deus, soberano e eterno Deus, Pai que se encontra no alto e sublime trono, recebendo a glória e a honra e o louvor do teu povo. A tua igreja hoje se reuniu e se reúne aqui na tua casa para adorar o Senhor, para bendizer o teu santo nome, para nós nos humilharmos diante da tua presença. Ah, meu Pai, dizer que só tu és Deus, só tu és santo, só tu és adorado, só tu és digno, só tu és louvado. E nós queremos, meu Pai, dizer, habita, meu Pai, entre nós. Tu és bem-vindo no nosso meio, tu és bem-vindo, meu Pai, tudo aqui é teu. Nós somos para o teu louvor, nós somos para a tua adoração. Fique à vontade entre nós, ó Espírito Santo de Deus. Usa, meu Pai, as tuas filhas, usa, Senhor, os teus filhos. Usa, meu Pai, desde o menor até o maior, para a glória e honra do teu santo nome, em o nome de Jesus, aleluias, Deus. Eu já posso sentir a tua glória aqui, Deus. Eu já posso sentir a tua presença no nosso meio, aleluias, no nome de Jesus, amém, aleluias. Quero estar convidando a obreira Daniela para estar dando continuidade deste culto, em o nome de Jesus, aleluias. Cumprimento a amada igreja com a paz do Senhor. Mesmo que hoje, numa terça-feira, eu sei que podemos estar cansados do trabalho, ou estar cansados porque temos os afazeres do dia a dia. Mas hoje o Senhor, Ele escolheu a gente para estar aqui hoje, para estarmos aqui ouvindo a palavra do Senhor. Ainda que a gente não entenda e não saiba o propósito, ainda que a gente fica perguntando por que aquele irmão não veio, mas Deus está falando assim, para a gente ver que você veio, não porque o outro irmão não veio ou deixou de vir. Porque nós temos que ser igreja. Se o outro irmão não veio, Deus sabe de todas as coisas. Então que nós venhamos adorar ao Senhor, independente de quem deixou de vir ou não, mas que nós venhamos adorar o Senhor e dar a Ele o nosso melhor louvor. Eu quero ler o Salmo 100, que o Senhor colocou no meu coração para estar falando. Celebrai com júbilo ao Senhor todas as terras, servi ao Senhor com alegria, apresentai-vos diante dele com cântico. Sabei que o Senhor é Deus, foi ele quem nos fez, e dele somos o seu povo, e rebanho do seu pastoreio. Entrai por suas portas com ações de graças, e nos seus átrios com hinos de louvor. Rendei-lhes graças, e bendizei-lhe o nome, porque o Senhor é bom, e a sua misericórdia dura para sempre, e de geração em geração a sua fidelidade. Então, irmãos, que nós venhamos estar na casa do Senhor hoje com alegria, que nós venhamos estar aqui, dar o nosso melhor para o Senhor. Ainda que esteja cansado, mas dá o seu melhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora em que o Senhor poderá voltar para nos buscar. E não adianta a gente arrepender depois, porque nós devemos fazer o agora, o que é para feito agora. E eu convido os irmãos da Filhos de Corá da Harpa
a Deus. Ministério de Louvor, filho de Corá, sauda a amada igreja na paz do Senhor. Saudando também os nossos irmãos internautas na paz do Senhor. Vamos juntamente, irmãos, com toda a igreja louvar o hino da harpa 186. Agradece a oportunidade em nome de Jesus. Nós venhamos servir o Senhor, para quando nós estivermos no céu, nós ganharmos a nossa coroa. Então, para a gente estar com essa coroa, a gente também tem que fazer, muitas vezes, não fazer a vontade da nossa carne aqui na terra, e sim a vontade de Deus. Porque não é fácil, mas o Senhor ele nos capacitará e fazer com que nós estaremos seguindo e fazendo conforme a palavra dele. Eu convido para a leitura oficial o diácono Salomão. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor, amém. Hoje é um motivo de grande alegria estar aqui, louvando e exaltando o nome do Senhor. Quem está feliz com Jesus aqui, amém? Glórias a Deus. Quero pedir para os irmãos abram em Salmos 27, versículo 4. Coisa pedi ao Senhor e buscarei, que possa morar na casa do Senhor todos os dias da minha vida, e contemplar a formosura do Senhor e aprender no seu tempo. Amém. A palavra do Senhor diz que devemos sempre estar na
exaltando e louvando Ele, a formosura dele. Não devemos vir para a casa do Senhor só por vir, mas sim para exaltar, louvar o nome dele e aprender o que ele nos passa. Amém? Vamos orando. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigado, Senhor, por mais uma vez estar aqui, Pai, em Tua presença. Obrigado, Senhor, por mais um culto, Senhor, em nome de Jesus. Eu espero que, Senhor, até no final desse culto, seus filhos sejam tocados pela Tua presença, Senhor, em nome de Jesus. Abençoe cada um que veio, Pai, e os que estão em casa, Senhor, se não puderam vir, Senhor, abençoe eles também, Pai, em nome de Jesus. Abençoe cada um, Senhor, em Tua presença. Obrigado. Amém. Agradeço a Deus por oportunidade, em nome de Jesus. Quão bom e quão suave, irmão, é que nós estejamos na casa do Senhor, adorando e louvando o nome dele. Porque enquanto nós estamos aqui, a gente está vencendo uma batalha espiritual. Às vezes a gente não entende, mas o Senhor, ele sabe de todas as coisas. E ele sabe o que ele está pelejando e lutando por nós. E nós estando aqui orando, eu creio que o Senhor, ele vai fazer milagres através da nossa oração. Assim como ele pode trazer aquele que está lá fora necessitado, ele também pode trazer um familiar seu que está afastado. Porque para o Senhor, nada é impossível. Eu convido o Ministério de Louvor Rocha na Balada para estar louvando o nome do Senhor. Ministério de Louvor Rocha na Balada cumprimenta a igreja com a paz do Senhor, amém? Vamos estar louvando. Assentado no trono, coroado de glória, és um Deus majestoso.
observar desde o início do culto, o Senhor está falando sobre céu, sobre aonde morada, onde o Senhor está, sobre coroa e sobre amar o Senhor sobre todas as coisas. Que nós venhamos amar o Senhor, irmãos, acima de todas as coisas, porque às vezes não é fácil. Ser cristão não é fácil. Não vou dizer que quando a gente vai para a igreja algo é fácil, não, porque vem muitas lutas e tribulações. Mas nós precisamos vencer no Senhor, porque se seria fácil, o Senhor ele foi tentado na terra. O Senhor sofreu dores por nós, Ele deu seu Filho amado para morrer por nós naquela cruz. Então, irmãos, cada luta vai dando glória. Se tem luta, é porque a vitória está chegando. Se está difícil, é porque o Senhor ele vai fazer algo na sua vida. Às vezes nós não compreendemos o agir do Senhor, às vezes nós perguntamos demais por quê. Mas deixa o Senhor agir sem ficar perguntando por que aquilo ou por que aquilo outro. Irmãos, muitas vezes eu ia para a igreja, a minha família inteira não ia para a igreja. E muitas vezes a minha mãe, ela falava para mim não ir para a igreja, porque eu estava indo muito para a igreja, eu estava muito religiosa. Então a minha família toda não era para Cristo. Então era uma luta diária, porque era uma implicância que só Deus sabe. Porque no mundo espiritual, até no dia que eu fui descer as águas, minha mãe falou, eu não vou no seu batismo. Por quê? Porque o inimigo ele vem, ele se levanta, mas ele vem para cair, porque hoje a minha família inteira está no altar do Senhor, irmãos. E eu creio que a minha família que está no Brasil ainda vai cada vez mais para o altar do Senhor. Ainda que eu não esteja lá, mas o que acontece? Eu estou orando todos os dias por ele. Porque às vezes a gente quer demonstrar demais em atitude estando perto, mas uma oração, ela é melhor do que todas as coisas. E hoje, irmãos, a minha mãe, o meu padrasto, e toda a minha família está na presença do Senhor. Minha avó aceitou a Jesus recentemente. E eu creio que em nome de Jesus ela também vai descer as águas recentemente. Porque às vezes a gente acha que é impossível, irmão. Só que para Deus não há nada impossível. A gente às vezes acha que um probleminha, às vezes aos nossos olhos, é coisa impossível. Mas o Senhor, Ele faz coisas grandes. Às vezes nós pedimos algo, o Senhor não realiza, que nós não venhamos ficar enfurecidos com o Senhor, que nós não venhamos ficar falando, meu Deus, por que o Senhor não faz o que eu quero? Porque lá na frente o Senhor está te dando um livramento, ou Ele tem algo melhor para você. Então entrega a sua vida, porque quando o Senhor vir, o que eu quero, irmãos, é louvar o nome do Senhor, estar do lado dEle, e que nós venhamos receber uma coroa. E eu espero que todos que estão aqui, que venham ir para a presença do Senhor também. Mas para isso nós temos que pagar um preço, irmão. Às vezes não é fácil, o preço não é fácil, mas lá no final a gente vai ter a nossa coroa. Então que nós venhamos, irmão, vigiar, que nós venhamos tomar cuidado cada dia mais. Porque às vezes a gente acha que uma coisinha, todo dia a gente peca. Um pensamento tem uma coisinha, mas quando a gente entra de noite no nosso quarto, fecha a porta, como diz em Mateus 6, nós estamos ali em comunhão, pedimos perdão para o Senhor. Ele nos ama tanto que Ele nos abraça naquela hora quando estamos orando. E Ele nos perdoa e nos guarda. E eu convido a obreira Helena para estar falando um momento ofertório. Da igreja com a paz do Senhor. A palavra do Senhor nos diz para a gente amar, mas também na casa do Senhor, o Senhor também diz para a gente amarmos de maneira diferente, não é? As ofertas, os dízimos, tudo isso faz parte da palavra de Deus, é um mandamento tal qual como ao primeiro amarás o Senhor teu Deus, assim ofertar e dizimar. Ainda hoje de manhã, para mim ainda é fim do mês, que ainda não a recebi, né, porque a reforma é muito curto e o mês é muito comprido. Mas para a glória do Senhor eu saí de casa e em vez de me ajoelhar, sempre sair, mas por caminhos de trás, eu ia lavando e falando, queria falar com o Senhor. E vinha aquele cântico, Senhor, Tu és fiel para mim. E eu dizia, Senhor, eu nem era capaz, isto é pura da verdade, eu nem era capaz de pedir, eu só agradecia, porque até aqui o Senhor nos tem ajudado. Eu vou ler só uma pequena passagem, porque geralmente quando se fala em ofertas, quase todos os irmãos falam em Malaquias. Mas há muitas palavras, há muita parte na Bíblia
onde fala sobre a oferta. E eu, quando estava falando com o Senhor, veio a palavra de Deuteronômio 28, que é um mandamento do Senhor. E tem aqui vários versículos, claro que eu não vou ler todo, porque ela é muito grande, se os irmãos o lerem, veem que a palavra sempre manda obedecer, obedecer, obedecer. E em Deuteronômio 28, 12, depois cá mais no fim, né, todas as bênçãos que o Senhor vem, diz: o Senhor te abrirá um bom tesouro no céu, para dar chuva à tua terra no seu tempo, e para abençoar toda a obra das tuas mãos. Emprestarás a muita gente, tu, porém, não te verás emprestado. O Senhor te porá por cabeça e não por cauda, e tu estarás por cima e não por baixo, quando obedeceres aos mandamentos, Senhor teu Deus, que hoje te ordeno para os guardares e fazer. Portanto, é uma palavra, o Senhor sempre nos põe por cima. Nós somos do corpo de Cristo, não, por baixo é o inimigo. Nós vamos ter, chegou até hoje, amanhã não sei se cá tenho, se estou-se na toa, está nas mãos do Senhor. É isso que eu penso e é isso que eu acredito na palavra do Senhor. Porque não era impossível nós estarmos na presença, virmos à igreja dia após dia, culto após culto, porque os problemas levantam-se. Então ontem eu orava para o meu filho há bocado por fora, me torcia um pé. E eu dizia: Senhor, orei por ele no trabalho. Mas depois algum disse, e graças a Deus, foi só um pé torcido, não foi partido. Logo o Senhor nos põe à frente. Nós temos que ser pessoas gratas em tudo, não só nas ofertas. Portanto, Senhor, abençoa as obras das mãos, para quem trabalha, quem conduz um carro, quem está em casa, tudo o que nós pusermos a planta dos pés. Se vocês lerem este versículo, os irmãos lerem, e veem muitas bênçãos, porque Moisés sempre falava, porque depois, se a gente não obedecer, a seguir vem o castigo da desobediência, né? E então mais vale nós obedecermos que sofremos a desobediência, o castigo. Senhor, meu Deus e meu Pai, em nome do teu Filho amado Jesus, Pai, ajuda-nos, ó Deus, em tuas mãos, pomos a nossa vida, Pai. E, Senhor, te entregamos o nosso andar, o nosso falar, o pôr das mãos, o nosso trabalhar, Pai. Eu sei que tu és fiel, Senhor, para obedecer. Senhor, tu és fiel, Senhor. Senhor, eu te peço para o povo desta igreja, Senhor, que tenha para suprir as suas necessidades. Não preciso de mendigar o pão, não preciso de pedir emprestado. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, supra as nossas necessidades, Pai. Em tuas mãos eu ponho a vida da tua igreja, os fiéis da tua igreja, Pai. Supra as suas necessidades em Cristo Jesus, Pai. Está escrito, Pai, que tu suprirás em Cristo Jesus as nossas necessidades, Pai. Ajuda-nos, ó Deus. Senhor, que a gente possamos cada dia ofertar na tua casa, Pai, mesmo com as dificuldades, porque eu sei que o futuro é melhor, o fim é melhor que o princípio, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu entrego a vida de cada irmão, Pai, em nome de Santo Jesus. Venham ofertar com alegria e agradeço a oportunidade. Cumprimento a igreja com a paz do Senhor. Olha, a irmã Daniela falou aqui em questão de orar pela família. Eu sou apaixonada com a Bíblia. Gente, eu acho que a Bíblia tem resposta para tudo. Eu não nasci num berço evangélico, é só um minutinho que eu vou usar aqui. Não nasci num berço evangélico, muito pelo contrário. Minha família é assim, todo mundo gostava de beber, fumar. Graças a Deus eu nunca fiz isso. Com 9 anos eu aceitei Jesus, fui com a igreja e foi até na Deus é Amor no Brasil. E uma igreja muito cheia de costumes, e minha mãe e meu irmão mais velho, porque papai morreu muito cedo, então eu fui criado pelo meu irmão mais velho, eu, meus irmãos e a minha mãe. E eles me tiraram da igreja porque falou que eu estava ficando doida. Eu estava ficando doida porque eu queria participar de tudo na igreja. Eu ia para o batismo, eu queria participar de tudo. Sim, depois, com o passar dos anos, outro dia eu lendo a Bíblia, eu tinha aquela coisa, eu pensei, minha família já sofreu demais, eu não quero, eu quero que minha família seja salva, mas olhando assim era muito difícil, até a palavra de Deus era muito difícil para poder ser aceita lá em casa. E eu um dia lendo a Bíblia, eu estava naquela parte quando Paulo e Silas estavam lá na prisão e começaram a louvar e cantar, e aconteceu aquele estrondo todo lá, que o carcereiro perguntou assim para ele: o que é necessário que ele falou só ele não quis nem saber da família dele, ele falou assim: olha, o que é necessário para que eu seja salvo? Ele não perguntou eu, minha casa, meus irmãos, ele falou assim: eu. E Paulo respondeu assim: crê no Senhor Jesus, será salvo tu e a tua casa.
depois que eu li isso, eu falei assim, então pronto, lá em casa está todo mundo salvo. E tá, irmão. Se você, outro dia, qualquer dia eu vou contar, você tem que ver como é que as coisas têm corrido na minha casa. O meu irmão, que o negócio dele era Buda, não sei o que e tal. Agora ele, Juliano, eu estava falando com ele hoje, mandei mensagem, falei assim, Dija, eu vou te mandar depois, porque eu estava no médico, eu vou te mandar depois uma parte da Bíblia lá para você ler, para você ver o cenário que está acontecendo no Brasil aí agora, é exatamente o que aconteceu uns anos lá no Velho Testamento, que aconteceu, e Deus deu a vitória para o povo dele. Ele, então manda para mim, manda. O meu irmão agora, ele fala, graças a Deus, em nome de Jesus, se Deus quiser. Então é assim, gente, crê no, alguém que tenha família, que alguém da casa, alguém que você crê no Senhor Jesus, é só crer, a Bíblia que fala, a Bíblia é a boca de Deus. Amém? Desculpa ter tomado tempo. Foram noites intermináveis, eu só chorava. Bem no auge da minha dor, nada me consolava. Mas eu sobrevivi como águia solitária, e a sorte de novo sorriu pra mim. Mas eu cresci
uma coisa para Deus outro dia, eu aprendi com Jesus, foi Jesus que falou assim: tudo aquilo que pedir para o Pai, no meu nome, em oração, confiando, receberás. E outro dia eu pedi assim para o Senhor: Senhor, coloca desejo no meu coração de estar na tua casa todos os dias. Hoje eu fui fazer um exame bem complicado e eu fui cheia de medo. Eu vou ser sincera para a igreja, fui cheia de medo porque todos os meus exames têm dado alteração. E esses dois que eu ia fazer hoje eram os batata, que era para falar se eu ia morrer. Mentira, igreja, mas eu estava com muito medo. E eu fiz esses dois exames e quando eu cheguei lá eu fiquei desesperada. Eles colocaram oxigênio, ligou uns remédios pequenininhos, ficou parecendo que eu estava morrendo, estava nas últimas. Eu até pedi meu marido: ó, se eu morrer, você leva a Carolina para ser criada pela minha irmã. E depois que eu fiz todos aqueles exames, e a médica estava falando para mim, porque assim, por causa do resultado dos meus exames, ela perguntava: olha, mas tem acontecido isso? Eu não. Olha, mas tem... Não, ela falou assim: então não tem lógica. E cada exame que eu faço, minhas plaquetas têm baixado muito a ponto de ela falar que eu vou precisar fazer uma transfusão de sangue. E hoje eu fiz os exames e os médicos falaram assim: olha, os seus exames não tem nada, você está vendendo saúde. Eu, glória a Deus, aleluia, o amor de Deus me constrange. Irmãos, como diz no louvor, não importa o que eu passei, mas eu sobrevivi. E aí fala, tem coisa boa chegando, mas para chegar coisa boa, se a gente for observar esse louvor, teve que passar algo, teve que passar lutas, teve que passar sofrimento. No louvor fala que já esqueceu, mas o que acontece? Porque tem coisa boa chegando. Eu não sei qual tem sido a sua luta, o que você tem passado, mas que tem coisa boa chegando de Deus na sua vida, isso eu tenho certeza. E eu desde já gostaria de agradecer a minha oportunidade, primeiramente ao Senhor, porque se eu estou no altar é porque Deus me capacitou e continua me capacitando cada dia mais. E também agradeço aos pastores pela oportunidade de estar subindo no altar do Senhor, que é santo. Porque para a gente subir aqui, irmãos, a gente tem que ter muito temor a Deus e respeito e reverência. Porque não é fácil subir no altar do Senhor. Então, irmãos, eu agradeço também ao meu esposo, que é meu intercessor, que está sempre do meu lado, me ensinando cada vez mais a palavra do Senhor. E eu agradeço a minha oportunidade em nome de Jesus. Aleluias, é verdade, né? Quando nós abrimos o coração para Deus, coisas boas chegam na nossa vida. As coisas começam a florescer, a presença começa a mudar as coisas. Não tem como a presença de Deus não fazer alguma coisa na sua vida, se assim você não obedecer a palavra, não tem como. Aleluias! A presença de Deus ficou na casa do homem que não tinha nada. A presença de Deus ficou na casa do homem que não tinha filhos. Mas dentro de 3 meses, Deus deu filho, Deus deu a mão dele sobre aquela vida, Deus prosperou aquele lugar. A maior bênção que Deus quer, aleluias, é a sua família aqui. A maior bênção que Deus quer é a sua vida no altar dele. Essa é a melhor bênção. Não há melhor riqueza, não há melhor bênção do que as nossas vidas estarem no altar. Mas não somente no altar, mas se humilhando diante daquele que nos criou, aquele que é poderoso, aleluias. Quero aqui dar o aviso, senão vou me conter aqui, aleluias, presença gostosa. Quinta-feira, aleluias, agora nós teremos o culto às 7h30, glória a Deus. E, aleluias, culto de pregação. Culto de celebração é no sábado, aleluias. Culto de pregação agora, aleluia, na quinta-feira às 7h30. Sexta-feira, reunião com os jovens, aleluias. Oração com os jovens, louvores com os jovens, ensinamento com os jovens, aprender mais e mais. Assim como diz Oséias, conheçamos o Senhor, mas não paramos em conhecer, prossigamos em conhecê-lo a cada dia. Amém? Sexta-feira, reunião com os jovens. Sábado, Santa Ceia, aleluias, na ADEF sede. Estaremos lá, aleluias, na Santa Ceia, em comunhão uns com os outros. Amém? Estamos todos em um só propósito, em uma só visão, aleluias, em um só Espírito, em um só corpo, porque também há um só batismo e há uma só família. Então, este sábado,
aleluias, estaremos lá, amém? Domingo, aleluias, culto, aleluia, de celebração ao Senhor, aleluias, aqui na igreja, que se iniciará às 6h30, correto, pastor João Áquila? Exatamente. Domingo, culto, aleluia, de celebração ao Senhor, que se iniciará às 6h30. E quero, aleluias, aqui passar, aleluias, a oportunidade da palavra de hoje ao nosso pastor João Áquila, em nome de Jesus. Aleluias. É Jesus, glória a Deus. Meus amados irmãos, eu quero com muita alegria cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Estamos alegres, pois estamos na presença de Deus. Como já foi dito nos avisos, estamos em uma semana especial, em uma semana de Santa Ceia. Como os irmãos já me ouviram falar neste altar, semana de Santa Ceia, todo cuidado é pouco, toda oração é pouca, toda vigilância é pouca, pois o nosso adversário, ele não quer que a gente esteja em paz com Deus, em paz com os nossos irmãos e nem em paz com a igreja. Por isso, estejam atentos, estejam vigilantes para podermos estar na presença de Deus nesse sábado em comunhão e assim participarmos do corpo de Cristo em paz. Amém, meus amados irmãos? É muito importante estarmos atentos. Sábado estaremos ali na sede. O nosso Ministério de Louvor Rocha Inabalável foi convidado a estar ministrando e creio que estaremos lá todos unidos e reunidos na presença de Deus, e eu tenho certeza que você vai sentir a presença do Senhor naquele lugar. Amém? Deus abençoe a cada um em nome do Senhor Jesus. Hoje foi dito, o culto está sendo bem direcionado pelo Espírito Santo, como sempre o Espírito Santo direciona, e falou-se um pouco de família. É muito importante estarmos atentos à nossa família, estarmos atentos àquilo que o Senhor quer fazer com a nossa família, e tudo isso começa com oração. Hoje eu iria trazer uma série de mensagens, de 3 mensagens acerca de algum assunto, mas na madrugada nem dormi de noite hoje para poder estar meditando no texto que nós vamos estudar nesta noite. É o texto que vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho São Marcos, que seria no sábado seguinte, daqui a sábado a 8, mas o Espírito Santo está no controle de todas as coisas. O Espírito Santo, ele manda, ele guia, e eu tenho certeza que ele está direcionando este culto de hoje para trazer saúde espiritual aos nossos corações, para trazer reforço espiritual às famílias que aqui estão, através da palavra de Deus. Quer saber como você vai ter sua família aos pés de Jesus? A mensagem de hoje vai trazer uma direção. Você quer saber como você quer ser vitorioso em Cristo Jesus? É um pouco da mensagem de hoje, nesta noite. Enquanto você abre aí a sua Bíblia no Evangelho de São Marcos, capítulo 1, do versículo 14 ao 20, quero ainda alertar aos irmãos, estarmos atentos, pois nosso adversário, ele é argiloso, né? Ele é perigoso, mas nós estamos diante de Deus, que está acima de todas as coisas, que tem todo o poder nos céus e na terra. Por isso vamos estar atentos à palavra do Senhor, vamos estar atentos às coisas que estão acontecendo no mundo, vamos estar atentos e estar atento na presença de Deus. Amém? Antes de meditarmos na palavra de Deus, nós estamos aqui em um ambiente onde a maioria, ou a grande maioria, são brasileiros, e hoje, 7 de setembro, é o dia da independência do Brasil, justamente de Portugal, e nós sabemos que nossa nação está passando por um processo, e queremos levantar um clamor a Deus para a nação brasileira, para que Deus venha dar restauração política, restauração principalmente espiritual. O Brasil não precisa de restauração política, jurídica, nem econômica. O Brasil precisa de restauração espiritual. Tem muitas igrejas, mas pouca presença de Deus. Tem muitos pastores, mas poucas lideranças levando para Jesus. E é o que nossa nação precisa, para que não seja como uma Portugal da vida, como uma Europa, né, num contexto geral da vida, onde nós estamos voltando a ser uma nação, um continente onde fervorosos para Deus, para que a nação brasileira não venha perder este fervor. E eu quero convidar a igreja a estar em pé e convidar uma portuguesa para fazer esta oração. A nossa irmã Helena estará conosco orando nesta noite, para que Deus venha intervir na nação brasileira com toda a igreja. Você vai levantar sua mão direita e vai apresentar o nosso país nas mãos do Senhor. Senhor, nosso Deus e nosso Pai,
nesta hora estamos nós aqui, Senhor, é Deus, Senhor. Em primeiro lugar, perdoa as nossas falhas, os nossos erros. Em nome do Senhor Jesus, para que a nossa voz, nós podemos subir ao Teu trono da glória, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, Tu sabes todas as coisas, Pai. E nesta hora eu clamo, ó Deus, pela nação do Brasil, Pai. Em nome do Senhor Jesus, como foi dito aqui, muitos pastores há, muitas congregações há, mas precisa do Teu Espírito Santo. Ó Deus, não seja mais o homem, Senhor, mas seja o Teu Espírito Santo a conduzir aquela nação à salvação, meu Pai. Toma todos quantos lá estão, Pai. Senhor, salva aquela nação para Ti, Pai. Aquele povo não me parece por falta de conhecimento, mas, Senhor, só Tu sabes todas as coisas, Pai. Os Teus filhos precisam de Ti, Senhor. Ó Deus, nesta igreja e quase na Assembleia deve, quase todos são brasileiros, ó Deus. Com muito respeito e carinho eu tenho por todos eles, meu Pai. Nossa nação irmã de Portugal, Pai. Ó Deus, salva o Brasil, Pai, em nome de Jesus. Toma a direção dos presidentes, do governo, de todo o ministério, Senhor, pastoral, Pai, em nome de Jesus, Pai. Livra-os das fomes, da guerra, Pai. Livra-os dos roubos, do assalto, Pai, em nome de Jesus, Pai. Pai, a Tua legião de anjos sobre aquela nação, Pai. Ó Deus, traz almas à salvação, Pai. Mesmo cá em Portugal há tanto brasileiro que escarnece ainda, Pai. Ó Deus, em nome de Jesus, salva por amor do Teu santo nome, Pai. Muito obrigada também por Portugal, que tem recebido os nossos irmãos brasileiros, Pai, com todo o amor e carinho, Pai. Em nome de Jesus, eu ponho a vida de cada pastor, cada defensa, cada irmão do Brasil nas Tuas mãos. Só Tu sabes que eles precisam e necessitam, Pai. Mas eu oro pela paz do Brasil, em nome de Jesus, por salvação e restauração, em nome do Senhor Jesus. Toma aquela nação nas Tuas mãos, em nome do Senhor Jesus. Amém, amém. Glória a Deus. Deus ouviu a nossa oração. Você acredita nisso? Diga amém. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 ao 20. Todos acharam? Glórias a Deus. Ainda vejo pessoas, irmãos e irmãs folheando. Enquanto vocês folheiam, quero aqui agradecer a todos que estão na presença de Deus neste culto de ensino. Aleluia. Aleluia. Evangelho de São Marcos, capítulo 1, versículo 14 a 20, diz assim: E depois que João foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia, pregando o evangelho do reino de Deus, e dizendo: O tempo está cumprido, e o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos e crede no evangelho. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu farei que sejais pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, os seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. E logo os chamou, e eles, deixando seu pai Zebedeu no barco, com os empregados, foram após ele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus queridos irmãos e irmãs, nós estamos dando continuidade ao nosso estudo expositivo no Evangelho de São Marcos. E nós já vimos neste primeiro capítulo uma série de assuntos da palavra de Deus que nos ajudam a fortalecer a nossa caminhada cristã. Nós vimos que o Senhor Jesus, ele foi antecedido de João Batista. Nós falamos sobre o batismo e a tentação de Jesus e tudo aquilo que é aplicado aos nossos corações nestes dois eventos. E neste texto, eu quero chamar a atenção dos irmãos a três coisas, a três eventos importantes. E se eu posso dar um título a esta mensagem, ela é: siga-me. Nós vivemos em um ambiente onde existem dois reinos.
E estes reinos, eles buscam a nossa atenção. Um deles está mais forte diante de nós, e não é o reino de Deus. O mundo foi criado para ser a presença e a glória de Deus, e os homens, os seres humanos foram criados para serem os líderes desta presença de Deus aqui na terra. Mas o pecado mudou a história da humanidade. O pecado trouxe e arruinou o homem e fez com que os seres humanos fossem aprisionados em um sistema de governo cruel, em um sistema de governo aprisionador, em um sistema de governo onde aqueles que estão neste governo não têm voz, não têm comando, têm que obedecer, quer queira, quer não queira. As pessoas lá fora acham que têm liberdade porque fazem o que querem, só que não fazem o que não querem. Isso não é liberdade. E a liberdade do ser humano não está em exatamente fazer o que quer, ou não fazer o que não quer. A liberdade do ser humano está em cumprir o seu propósito com liberalidade. E o propósito do ser humano na terra é adorar a Deus, é atrair a presença de Deus. E por causa do pecado, nós não queremos atrair a presença de Deus, muito pelo contrário, afastamos dela. Por causa do pecado, nós acabamos gostando do pecado. É por isso que a tentação é sedutora, a tentação é atraente. E o diabo sempre vai nos tentar naquilo que nos seduz. E há um combate, porque Jesus veio para nos libertar desta prisão. Jesus veio para nos tirar destas garras. Jesus veio para nos tirar dessas algemas. Jesus veio para nos tirar desse sistema opressor. E quando ele chegou como servo, como já vimos nas outras mensagens. Ele sendo o rei dos reis, se tornou súdito. Ele sendo o senhor dos senhores, se tornou servo. Ele sendo todo poderoso, deixou o seu poder de lado e passou a andar sobre o poder do Espírito Santo, a terceira pessoa da Trindade, para nos mostrar que é possível ser livre da opressão do mal, ser livres da opressão maligna, ser livre de um sistema corrupto de governo de Satanás, ser livres das garras do mal e livres para andarmos com Deus. E este Jesus começou o seu ministério na terra depois que foi cheio do Espírito Santo, confirmado no batismo nas águas e potencializado após a vitória no deserto das tentações do mal. E Marcos, ele não vai mostrar o ministério de Jesus, o nascimento de Jesus, ele não vai mostrar o Jesus entre os doutores quando ainda era adolescente, Jesus fazendo algumas coisas ainda na sua juventude. Marcos, ele não vai mostrar essas coisas. Ele já começa o ministério de Jesus para mostrar que Jesus é Deus e um Deus que desceu como servo para servir. E é interessante que depois que ele mostra que João preparou o caminho para Jesus, que Jesus foi batizado por João, que Jesus venceu a tentação do deserto, ele começa o versículo 14 e é a primeira coisa que eu quero chamar a atenção dos irmãos nesta noite, meditar com os irmãos nesta noite, é que depois que João, o Batista, foi entregue à prisão, veio Jesus para a Galileia. Aqui temos duas informações importantes. João foi entregue à prisão. Este assunto nós vamos estudar mais a miúdo quando estudarmos o capítulo 6 do Evangelho de São Marcos. Mas João, depois que ele batizou a Jesus, cerca de um ano depois, ele foi preso por Herodes, porque ele estava acusando o pecado de Herodes. Ele aprisionou a Herodes e numa trama criminosa, acabou sendo degolado por Herodes, amando de Herodias, a esposa de Herodes ilegítima. E
A palavra de Deus vai dizer que depois que João foi entregue à prisão, Jesus que estava na Judéia, Jesus que estava em Jerusalém, ele foi para a Galileia. Ou seja, Marcos faz um intervalo, deixa uma lacuna, melhor dizendo, de um intervalo de 1 ano, acerca do que Jesus fez nesse período, porque o ministério de Jesus começa quando ele vai para o deserto. E 1 ano depois, Jesus vai para a Galileia. Por que Jesus foi para a Galileia? Algumas informações são importantes, algumas razões. Primeiro, que era para não ter o combate que não era para ter na hora errada. Lembre-se que Jesus está pregando, iniciando seu ministério nas redondezas de Jerusalém, na Judéia, e ele está curando, ele está ensinando, e os sacerdotes que estão em Jerusalém querem o prender, querem o matar. E Jesus, ele não foi fugido para Galileia, mas ele foi direcionado pelo Espírito Santo para não ter um embate antes da hora. A hora que Jesus ia encarar os fariseus, os saduceus, os escribas, os hipócritas, aquelas pessoas que queriam a sua morte, não era aquela hora, era no final do seu ministério. Por isso Jesus vai para Galileia, até para cumprir as profecias de que Jesus não iria apenas fazer o seu reino para os judeus, mas ele também ia expandir para todas as nações, para todas as línguas, para todos os povos. Outro assunto importante para lembrarmos por que Jesus vai para a Galileia é que Jesus, entre os seus, está fazendo maravilhas, está fazendo milagres, mas as pessoas mesmo vendo as maravilhas de Jesus, vendo os milagres de Jesus, não acreditam em Jesus. Nós vamos observar Jesus em outras passagens, ele reclamando dos seus, reclamando de Nazaré, reclamando de Belém, reclamando até dos seus irmãos, que não estão acreditando no seu milagre, no seu poder curador, no seu poder, na sua autoridade. Quem é esse? A não ser filho de José e Maria? Ou seja, era uma zombaria e eles não estão acreditando. Então Jesus vai para uma região onde os milagres estão mais propensos a acontecer. Porque em alguns lugares, mesmo pessoas cheias de Deus pregam, usam e muitos milagres não acontecem por causa da incredulidade. Em outros lugares, pessoas cheias de Deus, essas pessoas chegam e os milagres acontecem em uma quantidade muito maior, porque as pessoas estão acreditando. De qualquer forma, havia uma estratégia de Deus, que Jesus iria em 95%, para lá de 95% do seu ministério na terra, não iria ser entre os seus, porque os seus o rejeitaram, os seus o abandonaram. Ele iria para a Galileia, embora a Galileia também estavam os seus, também judeus, ali estava uma grande parte que não eram dos judeus, e não estava entre o clero dos sacerdotes, das autoridades sacerdotais, porque o desejo de Deus é que os sacerdotes estivessem alinhados a Jesus, mas eles estavam cegos, mesmo vendo não enxergavam, mesmo ouvindo não entendiam, mesmo o Senhor explicando, eles não compreendiam. Então Jesus vai para a Galileia, e uma lição que já podemos aprender nesta noite, é que tem coisas que precisamos entender, que tem hora para tudo, meus amados irmãos. Salomão, o grande sábio desta terra, já nos ensinou, tem tempo de chorar, mas quando o tempo de chorar acabou, é tempo de rir. Tem tempo que é para nascer, mas depois que nascer, é tempo de desenvolver. Davi era uma criança, uma adolescente, quando matou Golias, mas quando ele foi crescendo, ele enfrentou outros gigantes, ele enfrentou outros adversários, mas ele precisou agir como adulto. Paulo vai dizer, eu fui criança, menino, mas eu cresci, e quando eu cresci,
deixei de fazer coisas de menino. Ou seja, há tempo para tudo. Se é criança, é preciso entender que é criança, mas se é adulto, é preciso entender que é adulto. Se é um ambiente que você entende pelo Espírito Santo que não é para agir, não haja. Se é para você recuar, recua. Se é para você se afastar, se afaste. E ainda tem uma outra situação: se é para fugir, fuja. Porque o próprio Senhor Jesus, que a própria palavra de Deus vai dizer: fuja da aparência do mal, fuja da carnalidade, daquilo que te tenta contra o Espírito, nessa guerra entre carne e Espírito. Ou seja, há tempo para tudo. É tempo para tudo. E é preciso entendermos o nosso tempo. Como é que a gente vai entender o nosso tempo? Com o Espírito Santo em nossos corações. A palavra de Deus em Isaías vai dizer que o Espírito Santo iria ser como ele estava na antiga aliança. Então ele vai usar aquilo que o Senhor está revelando para ele. Então ele vai dizer: o Espírito Santo seria como uma pessoa que estaria atrás de nós, dizendo: este é o caminho, segui por ele, nem se desvie nem para a direita, nem para a esquerda, vai por ele. Mas a verdade é que na consumação dos séculos, Jesus veio, mandou o seu Espírito e ele habitou dentro de nós, e ele está dentro de nós, dando a direção, o guia certo, para decidir se é tempo de sair de um lugar, se é tempo para ir para outro lugar, ou se é tempo de agir ou de não agir. Como é que o Espírito Santo vai nos dar a direção? Quando nós temos comunhão com ele. Quanto mais comunhão, mais direção. Quanto mais comunhão, melhor é a direção. Quanto mais comunhão, mais entendemos a direção do Espírito Santo. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo de Deus nós temos, melhor são aquilo que vem ao nosso entendimento. A gente consegue entender, é o Espírito Santo falando. A gente consegue entender, é a minha carne falando. A gente consegue entender, é o mundo falando. A gente consegue entender, é o diabo falando. Quanto mais comunhão com o Espírito Santo, melhor as informações chegam para nós e melhor a gente entende. Quem está dando essas direções? Espírito Santo. O Espírito Santo foi dado a você, meu amado irmão. Ele está dentro de você, minha amada irmã. Não desperdice a presença do Espírito Santo no seu coração. Tenha comunhão com ele. E só tem um jeito de ter comunhão com o Espírito Santo: é oração e palavra de Deus. Palavra de Deus e oração, consagração. Só tem um jeito de ter comunhão com Deus, com o Espírito Santo: oração, 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 oração. Sem oração nós não vamos ter comunhão com o Espírito Santo. Às vezes a gente parece ser chato, né? Tanta oração, tanta oração, tanta oração. Mas é o único meio que nós temos de comunhão com Deus. Qual é o meio que você tem comunhão com as pessoas? Conversando com elas. Se você não conversar com elas, você não vai ter comunhão com ela. Quanto mais você conversa com ela, mesmo que tenha intriga, mesmo que tenha alguns problemas, mas quanto mais você conversa com ela, mais comunhão você tem com ela. E mais você entende ela. Até quando ela não fala nada, você entende ela. Quanto mais comunhão nós temos com o Espírito Santo, através da oração, mesmo quando ele não fala, nós entendemos que ele está nos guiando. Meus amados irmãos, e o Espírito Santo quer ter comunhão conosco. Jesus, a palavra de Deus vai dizer que ele tinha comunhão com o Espírito Santo. As multidões o apertavam, mas ele sempre dava um jeito de escapulir e estar sós com o Espírito Santo, conversando com o Espírito Santo, tendo direção do Espírito Santo. Se Jesus, o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores, teve esse cuidado, nós ainda mais precisamos desse cuidado do Espírito Santo, de estarmos com o Espírito Santo, para podermos entender quais são os nossos passos, em que as nossas mãos vão trabalhar, em que a nossa voz vai falar, e até ter cuidado com o que a gente está ouvindo. O que a gente vê, o que a gente ouve, não está sobre o nosso controle, mas aquilo que entra na mente está sobre o nosso controle. E o Espírito Santo nos deu liberdade
Lá fora nós não tínhamos liberdade da nossa mente. Lá fora não tínhamos liberdade dos nossos sentimentos. Mas o Espírito Santo dentro de nós, dentro de você aí, ele te dá autoridade, poder para comandar os seus sentimentos e a sua mente. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E você vai tomar as decisões certinhas, na hora certa, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Essa é a primeira ponto que eu queria meditar com os irmãos. Mas a palavra de Deus também vai dizer que Jesus foi para a Galileia, direcionado pelo Espírito Santo, 1 ano depois da morte de João Batista, ou da prisão de João Batista, e ele começou a pregar o evangelho do reino de Deus. Meus amados irmãos, nós precisamos ter uma atenção especial à pregação do evangelho do reino de Deus. Se nós observarmos, qual foi o primeiro milagre de Jesus? Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Pode falar, mas pode falar alto. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? A transformação em água e vinho. A palavra de Deus vai dizer que Jesus já estava com discípulos. Ou seja, ele não começou o seu ministério fazendo milagres. Ele não começou o seu ministério mostrando sua autoridade sobre a natureza. Ele não começou o seu ministério mostrando sua autoridade sobre as doenças. Ele não começou o seu ministério mostrando sua autoridade sobre os demônios. Ele começou mostrando o seu ministério, mostrando quem ele era, o verbo vivo, a palavra de Deus. Ele começou o seu ministério fazendo. Ele já tinha discípulos porque ele já pregava o evangelho do reino de Deus. Ele já tinha discípulos porque ele já estava ensinando esse evangelho. Como deveria ser este evangelho? A pregação do evangelho. Não é a pregação da prosperidade, que está incluída na pregação do evangelho. Ou seja, não é só um aspecto, é o aspecto geral. É o completo, o evangelho puro e imaculado. E qual é o evangelho? O evangelho do arrependimento, o evangelho da fé, o evangelho de acreditar em Deus e depositar sua confiança totalmente em Deus. O evangelho que nos faz estar em um reino e não mais naquele reino opressor, amarrado, fazendo o que o tirano está mandando, mas um reino que estamos livres, e porque estamos livres, podemos obedecer ao nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ele pregou o evangelho. Ainda no capítulo 1, ele começa alguns milagres, e Marcos, se você leu, assistiu a nossa primeira aula, que mostra a base ou o panorama geral do evangelho de Marcos, Marcos vai relatar, tudo indica que Marcos é o livro com o maior número de milagres de Jesus registrados. João, que quis provar que Jesus era Deus, só mostrou 7. Marcos mostrou 19. Mas a palavra de Deus diz que depois que ele curou um enfermo em Cafarnaum, ele pregou o evangelho. Depois que ele fez uma cura maravilhosa, depois que ele tinha pregado, foi para a casa de Pedro, curou a sogra de Pedro, e na sequência ele preparou-se para pregar o evangelho. E versículo 39 diz: e pregava nas sinagogas deles por toda a Galileia, e expulsava os demônios. Mas eu quero chamar a atenção do poder de Jesus na pregação do evangelho. A pregação do evangelho tem poder de transformar. A palavra de Deus diz que no Antigo Testamento, lá no Gênesis capítulo 1, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito Santo pairava sobre a terra. Aí veio Jesus, a palavra de Deus, e começou a nascer terra, começou a ter formação de mares, começou a aparecer animais, começou a aparecer o sol, começou a aparecer as estrelas. Depois que a palavra de Deus foi emitida, e a palavra de Deus é Jesus, começaram a acontecer as coisas. Quer ver coisas acontecerem? Presta atenção à pregação do evangelho.
Quer ver coisas acontecerem na sua família, na sua casa, na sua vida? Presta atenção à pregação de Jesus, a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que traz fé aos nossos ouvidos. Só vamos ter fé, não é vendo os milagres, mas é ouvindo a palavra de Deus. Só vamos ter fé ouvindo a palavra de Deus. E só vamos fortalecer a nossa fé ouvindo mais a palavra de Deus, meditando mais na palavra de Deus, meditando mais em Jesus. E ela vai produzindo fé. E com fé produz-se milagres. É um efeito que nós precisamos entender. A palavra de Deus precisa ser muito querida, muito desejada, ouvida e praticada, para que os milagres aconteçam em muita quantidade. Jesus dava uma atenção especial à pregação. Ele sempre tinha a sua compaixão. Ele via as pessoas doentes, ele curava, mas dizia: vai em paz e não peque mais. Arrependam-se e crede no Evangelho. Sempre tinha a pregação. Porque nós não podemos acreditar em ambientes que se diz igreja e não tem pregação. Eu sei, meus amados irmãos, que os louvores fazem parte do culto e deve ter o culto, deve ter no culto. Culto sem louvor não é culto. Todo culto precisa ter louvor, mas todo culto precisa ter a pregação do Evangelho. É a pregação do Evangelho que alimenta a nossa alma. É a pregação do Evangelho que firma os nossos pés na rocha eterna. É a pregação do Evangelho que abre os nossos olhos e o nosso entendimento. É a pregação do Evangelho que faz a gente entender o que o Senhor quer de nós. A pregação do Evangelho. É ouvindo a pregação do Evangelho que você vai entender. Jesus quer que eu seja assim. Jesus quer que eu seja assado. Jesus quer que eu ande nesse caminho. Jesus quer que eu ande desse jeito. Jesus quer que eu fale dessa maneira. Jesus quer que eu pense dessa maneira. A pregação do Evangelho. A pregação do Evangelho. E toda a pregação do Evangelho, ela tem um tema. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Arrependei-vos e crede no Evangelho. Jesus veio pregando arrependimento. Sem arrependimento não tem Evangelho. Sem arrependimento não tem transformação. Não dá para acreditar em pessoas que aceitam, porque tem muitas religiões, porque elas ensinam ter paz interior, porque elas ensinam ter domínio, até um certo domínio próprio. Mas salvação só há em Jesus Cristo, nosso Senhor. E para ter salvação, não é paz interior, não é meditação. Para ter salvação é com arrependimento e fé. Não dá para estar os dois separados, porque sem fé não dá para completar o processo do arrependimento. Sem fé é impossível você voltar-se para o caminho do Senhor, porque sem fé você não vai enxergar o caminho do Senhor. É preciso arrepender e crer no Evangelho. Esta é a pregação de Jesus. Nós temos vários assuntos na palavra de Deus. Neste altar são ministrados vários assuntos da palavra de Deus, mas todos eles têm um personagem central, Jesus Cristo. Todos eles têm um propósito principal: arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Todos eles têm um propósito: salvação acima de todas as coisas. Eu e você, meus amados irmãos, por mais doentes que estejamos, não precisamos de cura. O corpo humano está aí para ser adoecer mesmo. Nós precisamos de salvação. Por mais pobres que sejamos, nós não precisamos de dinheiro, precisamos de salvação. Por mais fracos que sejamos, nós não precisamos de segurança, nós precisamos de salvação. E com a salvação em Cristo Jesus, nós temos riqueza, nós temos saúde e nós temos proteção. Porque a palavra, e é o próprio Senhor Jesus quem disse: aquele que depositar a sua confiança nele, acima de todas as coisas, as demais coisas ele vai acrescentando. Arrependimento e fé. Fé e arrependimento. Este é o segundo aspecto da mensagem desse texto. Desses 6 versículos. 2 coisas: o tempo certo de agir e a pregação. Eu vivi em um ambiente onde músicos tocavam, se enchiam, a igreja se enchia, e depois, na hora da mensagem, eles saíam e iam para fora. Eu já vi muitas pessoas
que durante a mensagem, durante o louvor, está aquele... E na hora da mensagem, até dorme. É bem lembrar que tem pessoas que estão cansadas do trabalho. E a pregação do evangelho mexe com uma coisa que cansa ainda mais, que é a mente. A pregação do evangelho primeiro quer alcançar a sua mente, não é seu coração. Depois que alcança a sua mente, você manda para o coração. É preciso, por isso que a palavra de Deus, renovemos nosso entendimento no Senhor. Por isso que Paulo vai nos instruir, vamos renovar o nosso entendimento no Senhor. A mente. A gente ouve a palavra, entende e manda para o coração. E quando chega no coração, a palavra tem poder transformador. A palavra tem poder de mudar. A palavra tem poder de fazer a pessoa mais viciada no mundo em a pessoa mais liberta no mundo. A pessoa que só sabia ter prazer nas relações sexuais com várias pessoas, agora tem o prazer em Jesus e escolhe as relações certas para viver. A pessoa que só tinha prazer na bebida, agora deixa as bebidas e tem prazer no Senhor Jesus, porque ela está livre. É a palavra de Deus que tem poder. Sempre precisamos da pregação do evangelho. A pregação do evangelho é importante até para nós que estamos já há um cadinho de tempo na presença de Deus. Eu tenho 38 anos de vida e todos eles na presença de Deus. Em algum tempo já tentei escapulir, não conseguia, mas sempre na casa de Deus, sempre nos cultos, sempre ouvindo a palavra de Deus. E mesmo já tendo lido a Bíblia várias vezes, mesmo tendo prazer em ouvir muitas mensagens, eu passo dias, no meu roteiro de dia, ouvindo mensagens. Mas eu sei, porque eu sei que é a pregação da palavra de Deus, do evangelho, que me transforma, que renova a minha alegria. Quando as lutas vêm, é a pregação do evangelho que me abre o entendimento. Você está aí firme em Jesus. Quando a bonança está boa, as coisas estão boas, é a pregação do evangelho que me faz entender. Você precisa estar vigilante. O inimigo está ao derredor e você precisa estar atento. Quando as coisas não estão acontecendo, é a pregação do evangelho que me lembra que Jesus tem poder nos céus e Ele usou, Ele nos deu o seu poder para usarmos, para podermos pisar na cabeça das serpentes e dos escorpiões, expulsar as doenças e expulsar os demônios. É a pregação do evangelho que não só faz o pecador vir para Jesus, mas aquele que já está com Jesus, permanecer com Jesus. Permanecer com Jesus. Por que muitas pessoas estão se afastando do evangelho de Deus? Por que muitas pessoas não têm força na presença de Deus? Porque não estão se atentando à pregação do evangelho. Só quer saber das milagres. Milagres é bom, mas milagre não tem efeito de fé. Milagre é sucessor da fé. É efeito colateral da fé. A fé vem e o milagre vem. O milagre não produz fé, mas a pregação produz fé. O milagre pode fortalecer a pregação do evangelho. Pode e fortalece. É o próprio Jesus quem diz: vocês não vão acreditar em mim, eu estou pregando que eu sou o filho do homem, que eu sou o filho de Deus, que eu sou o Messias, mas vocês só vão acreditar quando eu fizer os milagres. Mas ele primeiro pregou. É preciso estarmos atentos à pregação do evangelho. Terceiro ponto que eu quero chamar a atenção dos irmãos é a partir do versículo 16 ao 20. No 14 e 15 nós vimos 2 pontos. O tempo de estarmos no lugar certo e a pregação que deve estar dentro dos nossos corações o tempo todo. Mas a pregação do evangelho, o que Jesus veio fazer na terra, tem um chamado. Tudo que Jesus fez aqui na terra foi para trazer um chamado, para levar as pessoas a um outro caminho. É preciso observar ao chamado. Toda a pregação do evangelho tem um apelo. Toda a mensagem de Deus tem um apelo. Toda vez que Jesus pregou, o final teve um apelo. E nós vamos observar no versículo 16 a 20 que Jesus, andando ao mar da Galileia, ele já estava lá no mar da Galileia pregando. Ele viu Simão e a André, que lançavam a rede, pois eram pescadores. Eu vou lembrar aqui, olhando as outras narrativas,
de Mateus, Lucas e João, nós vamos observar que que Pedro e Tiago já conheciam Jesus. Já tinham uma experiência com Jesus. Tudo indica que o primeiro milagre já tinha acontecido quando o Senhor chamou eles para serem pescadores de homens. E há um relato que tudo indica crer que foi logo na sequência da primeira pescaria maravilhosa, da grande pescaria, que Jesus comissiona Pedro para pescar, para ser pescador de homens. Mas Jesus, diante de muita gente, ele escolheu as pessoas com quem ele iria treinar e trabalhar. É óbvio que nem todos aqui vão receber um chamado, e na verdade a grande maioria não vão receber um chamado para viver da obra, para estar na obra. Mas é certo que Jesus chama alguns para a obra. Paulo e Silas estavam em Atos, na igreja, pregando, ensinando, e ouvindo, e louvando, e adorando. O Espírito Santo mandou afastar os dois para a pregação do Evangelho, para viver da obra. Mas de qualquer forma, mesmo sendo esse chamado específico desses 4 homens para serem apóstolos de Jesus, já tinha um tempo que eles já conheciam Jesus, já tinham experimentado o poder de Jesus. Quando Jesus os chama, esse chamado nos traz algumas lições para todos que querem seguir a Jesus. A primeira lição é que o chamado de Jesus é imediato. Certa vez, um disse para Jesus: Senhor, deixa eu enterrar meus pais. Os pais do homem não estavam mortos ainda não. Aí Jesus disse: deixa os mortos com os mortos e sigam. Senhor, eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo. Venham a mim. O chamado de Jesus na pregação do Evangelho é um chamado urgente. Quando Jesus chama, a resposta que devemos dar é a resposta que Pedro e Simão deram a Jesus. Vamos deixar o nosso negócio. Vamos deixar a nossa confiança no dinheiro. Vamos deixar a nossa confiança no poder. Vamos deixar a nossa confiança nas riquezas. Vamos deixar a nossa confiança no prazer. E vamos seguir a Jesus. É um chamado urgente. Passando dali, mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que também estavam no barco e também eram pescadores. E logo os chamou, e logo eles deixaram seu pai no barco com os empregados e foram após ele. Jesus, na pregação, na sua pregação, nos seus milagres, no seu ministério, ele veio como Deus para ser servo, mas agora ele é Senhor dos senhores e ele chama, e o seu chamado é urgente. Responda com urgência ao chamado de Jesus. Venha, vai, venha, vou, venha, vamos, imediatamente. Outra curiosidade do Evangelho de São Marcos, que Marcos usa muito, é a palavra imediatamente, ou logo seguiram, logo aconteceu, logo, imediatamente é uma palavra que Marcos usa muito na sua carta, no seu Evangelho. Imediatamente ao chamado de Jesus devemos dar uma resposta positiva. A resposta que precisamos dar a Jesus precisa ser imediatamente. Ele prega a sua palavra. A sua palavra tem poder de gerar fé. No nosso tempo, na nossa era, a era do Espírito Santo, nós temos a palavra de Deus. E a palavra de Deus diz que o Espírito Santo, ele convence o homem do pecado, da morte e do juízo. E eu vou dizer uma coisa a vocês: o Espírito Santo, ele é eficiente no seu trabalho. O problema é que nós resistimos ao Espírito Santo. E por isso que Paulo e o escritor aos Hebreus também vão chamar a atenção para a gente não resistir à voz do Espírito Santo. Porque o Espírito Santo, ele é eficiente. Ele gera fé na pregação do Evangelho. É preciso pregar o Evangelho. Quando o Evangelho é pregado,
é preciso chamar, atender ao chamado imediatamente. Segunda coisa que nós vamos observar neste chamado do Senhor Jesus, é que o chamado para o Senhor Jesus, ele não é chamado para um reino da terra. Muitos vão continuar com suas atividades, muitos vão continuar com os seus negócios, muitos vão continuar com as suas coisas, mas o chamado dele é um chamado exclusivo para viver para ele em todos os aspectos. Você pode ter nascido e Deus vocacionou você para ser um grande empresário, para ser um grande advogado, para ser um grande médico, para ser alguma coisa fora do ministério, da igreja local. Mas ele te chamou para ser salvo. E o seu chamado é um chamado de exclusividade. Ele não chamou as pessoas para viver divididos com os seus negócios, dividido com o dinheiro, dividido com o poder. Ele o chamou para seguir a ele acima de todas as coisas. Vocês lembram da passagem que Jesus fala que aquele que não deixar pai, mãe, filho, não é digno de mim? Aquele que não tomar a sua cruz e seguir a mim, não é digno de mim? Aí você pode entender, mas que coisa estranha é essa? Aqui na igreja nós ensinamos que devemos lutar pela família, e precisamos lutar pela família, e o próprio Senhor Jesus vai dizer que precisamos lutar pela família, pela nossa família, orar, clamar, jejuar, manter a nossa fé de que Jesus vai salvar a todos. E agora Jesus está dizendo que aquele que não abandonar pai, filho, e em alguns aspectos até negócio, não é digno dele. Que contradição é essa? Na verdade não há nenhuma contradição aqui. A verdade é que há uma comparação de atividades. O que Jesus está chamando não é 50% da sua vida, não é 70% da sua vida, não é 90% da sua vida, não é 99,9% da sua vida. O que Jesus está chamando da sua vida é 100% da sua vida. Para que você tenha a liberdade que Jesus quer te dar, para que você tenha a liberdade que Jesus pode te dar, para que você tenha a vida abundante que Jesus quer, pode te dar, é preciso se entregar 100%. Não pode deixar uma parte com o mundo, não pode deixar uma parte com a família, não pode deixar uma parte com os negócios dessa vida, porque família, mundo, negócios dessa vida lutam contra Jesus. É preciso ser 100% para Jesus. Mesmo trabalhando, seguindo os protocolos, seguindo a sua vocação, que o Senhor te chamou, é 100% para Jesus. Mesmo na sua casa, lutando para a salvação dos seus familiares, lutando para a unidade da sua casa, a unidade da sua família, é 100% para Jesus. Isso é uma comparação. Eu vou dar um exemplo e explicar com esse exemplo o que é que Jesus está nos chamando, nesse chamado de 100%. Lá em casa, minha esposa gosta que eu durma com ela. E é uma reclamação, porque às vezes eu preciso estudar. Eu já disse aqui que hoje eu precisei passar a noite em oração. E eu entendia que o Senhor estava me chamando para meditar na palavra dele e estar em oração. O meu chamado para Jesus é mais importante do que o chamado da minha esposa. O chamado da minha esposa para Jesus é mais importante do que o meu chamado para ela. Porque muitas coisas não acontecem quando a gente inverte a lógica. O Senhor disse: aquele que quer servir a Ele, precisa e quer ser salvo, precisa amar a Deus acima de todas as coisas, de tudo, de todo o seu coração e de todo o seu entendimento. E tem muitas pessoas amando a sua casa mais do que a Deus,
Tem muitas pessoas amando mais o seu cônjuge do que a Jesus, servindo mais a Deus, servindo mais ao mundo, à família, ao dinheiro, do que Jesus. E Jesus está chamando para ser 100% para Ele. De tal forma que as outras coisas que nós amamos, parece que estamos odiando. Nós amamos tanto a Jesus, nós sacrificamos tanto por Jesus, que as coisas que nós amamos aqui na terra, esposa, esposo, filhos, pais, familiares, negócio que precisamos fazer, estas coisas parece que estão tão pequenas, estão tão lá embaixo, que Jesus está lá em cima, que estas coisas aqui parecem que são odiosas. Jesus não está chamando para odiar, Jesus não está chamando para brigar, para separar, Jesus está chamando para unir, mas a nossa unidade com Ele está tão alta, que estas coisas são pequenas, que parecem que são odiosas. Minha esposa pensa que eu não amo ela quando eu não estou com ela no quarto à noite. Minha esposa pode achar, não gostar, quando eu atendo a algum chamado específico de Deus. Eu posso achar que minha esposa não está me amando quando ela está chamando, atendendo a um chamado específico de Deus. Assim é na sua casa, assim é no seu trabalho, assim é na sua vida cotidiana. O chamado de Deus é mais importante do que qualquer coisa. É preciso entender que se a família está nos afastando de Jesus, nós precisamos seguir a Jesus. Se o trabalho está nos afastando de Jesus, nós precisamos seguir a Jesus. É 100%, é total, é integral, não é prioridade, é exclusividade. Prioridade é aquilo que você coloca no topo, exclusividade é a única coisa que você tem. A única coisa que o ser humano e que um crente salvo em Cristo Jesus precisa entender é que ele precisa ser 100% de Jesus. Jesus é o seu maior tesouro. Jesus é o seu maior bem. Jesus é o seu maior prazer. Jesus é a sua maior alegria. Jesus, Jesus, Jesus. Eles já ouviram, eles já entendiam, já conheciam. E quando Jesus os chamou, foram 100% para Jesus. Alguns, vai acontecer o que aconteceu com Simão, Pedro, que era André, e também Tiago e João, apóstolo João, que o Senhor vai tirar dos seus trabalhos. Eu já vi certa vez um pastor dizendo que não devemos acreditar em pessoas que só vivem da obra, que pegam aquela passagem de Paulo que está fabricando tenda, para não pesar aos irmãos, e nem olha o texto direito, que mais à frente Paulo vai reclamar dos irmãos porque não receberam o seu salário. E nós vamos observar que o Senhor Jesus tirou nessa passagem, só nessa passagem, 4 homens dos seus trabalhos. 4 famílias, 4 homens, pais de famílias, 4 pessoas, 2 deles, os 4 eram empresários. Os 4 tinham seus barcos. João e Tiago tinham até servos, empregados. E eles deixaram o pai, deixaram os seus empregados e deixaram as suas atividades para seguir a Jesus. Obviamente que esse é um chamado que o Senhor Jesus tem para alguns, para viver completamente, exclusivamente da obra. Vocês querem saber o meu desejo? Eu sou filho de pastor há mais de quase 30 anos. Você sabe qual era o meu desejo vendo meu pai sendo pastor? Era fazer a obra de Deus, trabalhando. Mas quando o Senhor chama, o chamado do Senhor, e aí vem a terceira lição, é um chamado diretivo. E pessoas que estão sofrendo na obra porque não foram chamadas para viver da obra. E tem pessoas que estão sofrendo que deveriam se doar para a obra e não estão se doando para a obra. E eu posso ainda dizer para algumas pessoas, alguns estão no seu trabalho temporariamente, e o Senhor vai chamar, como chamou a Paulo e a Barnabé, como chamou a Silas e como o Senhor Jesus chamou estes 4 homens. Eles receberam um chamado,
e o chamado foi diretivo. Jesus quer que todos se arrependam, beleza? Agora nem todos vão se arrepender, mas aqueles que se arrependam precisam se entregar 100% para Jesus. Aqueles que se entregam, se arrependem, que creem no Evangelho, precisam entregar tudo para Jesus, viver exclusivamente para Jesus. Nada pode te atrapalhar de servir a Jesus, nada pode tirar da presença de Jesus. Agora tem a direção, é completa, é diretiva, e ela é explicativa, porque eles abandonaram seus pais, eles não abandonaram suas esposas, porque quando Jesus chama o casal, porque é um, não é porque são dois, agora virou um, né? De qualquer forma, meus amados irmãos, como é que a gente vai ter a nossa casa na presença de Deus? Como é que a gente vai ter os nossos filhos na casa de Deus? Os nossos esposos e esposas? Como é que segura pessoas, ou como é que atrai pessoas para a casa de Deus? É preciso entender que aqueles que se entregaram para Jesus, se doem 100% para Jesus. É por isso que no primeiro capítulo vem João como um trator, tapa, nos primeiros versículos, né, no capítulo 1, tapa os vales, aquilo que te deixa para baixo, aquilo que te deixa triste, e tira também aquilo que você se acha que pode, que tem, que quer e que faz. Não, é deixar o caminho livre para Jesus trabalhar, deixar o caminho livre para Jesus trabalhar. E eu quero chamar a atenção do que o apóstolo Paulo diz, se não me engano, em Romanos capítulo 8 ou capítulo 12, creio que capítulo 12, que nós precisamos, meus amados irmãos, não nos conformar com este mundo. Nós não podemos conformar com as famílias destruídas, mas vamos transformar pela renovação do nosso entendimento, para que experimentemos a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Romanos capítulo 12, versículo 2. A vontade de Deus é que todos sejam livres. A vontade de Jesus é que todos sejam salvos. Jesus veio para trazer um novo reino, e esse reino não é opressor. Uma vez eu perguntei por que lá fora as pessoas às vezes parecem serem mais dedicadas do que as pessoas que estão dentro do reino de Deus. E eu entendi que dentro do reino de Deus as pessoas, elas são livres, respondem pelos seus atos, mas elas são livres. Por isso que a gente não precisa obrigar ninguém a fazer nada. Elas são livres, mas precisamos dar a direção, precisamos dar a orientação. Elas são livres e respondem segundo os seus atos. Portanto, meus amados irmãos, Jesus, ele começa o seu ministério na Galileia pregando. Quer ter a sua casa? Presta atenção à pregação, atenda ao chamado da pregação, viva 100% para Jesus, e você vai ver Deus fazer milagres, porque a partir daqui Marcos vai começar a relatar uma série de milagres do Senhor Jesus. É Jesus curando enfermos, é Jesus curando leprosos, é Jesus curando, é Jesus expulsando demônios, é Jesus controlando as tempestades, os mares, os ventos, a terra. É Jesus mostrando o seu poder sobre tudo e sobre todos. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Você acredita nisso? Você acredita na palavra de Deus? Qual é a sua resposta à palavra de Deus? Você pode ficar em pé nesta hora. Jesus é o Senhor dos senhores. Jesus é o Rei dos reis. Jesus é Deus. Mas em um tempo da sua vida, ele veio aqui à terra, se tornou como nós, não para viver como nós, mas para mostrar como nós devemos viver. E devemos viver cheios do Espírito Santo, para nos trazer salvação, para nos trazer liberdade. Como há sempre um convite na pregação do Evangelho, há alguém que deseja renovar a sua aliança com Jesus, renovar a sua
esperança com Ele, a sua experiência com Ele, voltar a ter comunhão com Ele, voltar a dar 100% para Ele, não dividir a sua atenção com Ele, mas Jesus ser o centro de toda a sua vida, de toda a sua alma, de todo o seu controle. Jesus, o Rei dos Reis e o Senhor dos Senhores. Se há alguém que deseja renovar a sua aliança com Deus, essa é uma boa hora de você levantar as suas mãos e vir aqui à frente. E nós vamos orar por você. Enquanto aqueles que já são salvos, que ouviram a pregação do Evangelho, que aprenderam da palavra de Deus, ou que renovaram o seu entendimento da palavra de Deus, vamos adorar ao Senhor. Vamos guardar a palavra de Deus em nosso coração. É a palavra de Deus, meus amados irmãos, dentro dos nossos corações, que fortalece a nossa vida. Quando a palavra de Deus está fortalecida em nossa vida, nós podemos ter uma certeza clara. Nós não vamos nem cair para a direita, como os que estão caindo na direita. Nós não vamos cair para a esquerda, como os que estão caindo na esquerda. Mas nós vamos ficar de pé. Não vamos ir lá para cá, nem bambear para lá. Vamos andar firmes para frente, olhando para Jesus, o autor e consumador da nossa fé. Que Deus possa guardar a sua vida, que Deus possa guardar o seu coração, que você possa dar sua vida totalmente a Jesus, e lembrar desta palavra, e não deixar que o inimigo venha roubar a palavra de Deus no seu coração, em nome do Senhor Jesus. Levante suas mãos e vamos orar. Senhor nosso Deus, nós te adoramos, ó Deus, por tua palavra ministrada aos nossos corações nesta noite. Ó Pai amado, nós sabemos que o Senhor tem poder, e a palavra tua, Senhor, é poderosa, não só para construir, mas para manter aquilo que o Senhor já construiu em nossas vidas. Ó Deus, que haja liberdade em todos os meus irmãos que estão aqui nesta noite, que haja alegria e prazer, Senhor, na tua palavra. Pai amado, em nome do Senhor Jesus, eu apresento a cada irmão, a cada irmã nesta hora. Ó Deus, ajuda, Senhor, os teus filhos a guardar a tua palavra em seus corações. Ajuda, Senhor, a eles tomarem uma decisão, Senhor, para ti, abandonando tudo, Senhor, para te servir com fidelidade, te servir com prazer, e ver o Senhor fazer maravilhas nas suas vidas. Em nome do Senhor Jesus, ó Deus, que a tua bênção os alcance, que a tua bênção os guarde, que a tua bênção os proteja, e que a tua bênção os dê a vitória para todo sempre, em nome do Senhor Jesus. Aleluia. Você pode glorificar ao Senhor. Guarde a palavra de Deus no seu coração. Ela é vida, ela é alimento forte, ela é prazer, ela é refúgio e ela é fortaleza. Ela esmiuça corações de pedra e transforma em corações de carne. Ela transforma e dá a direção certa, a palavra de Deus. Deus abençoe a sua vida em nome do Senhor Jesus, hoje e sempre. Amém e amém. Glória a Deus. Passem com suas mãos. Aleluia. Glória a Jesus. Que o amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e a comunhão do Espírito Santo, o Espírito Santo que está conosco e nos dá direção, e nos dá fortaleza, e nos fortalece diante das tentações da carne, nos fortalece diante das tentações do inimigo e do mundo, e nos dá a vitória em Cristo Jesus. E que a sua palavra continue sempre conosco. Que as bênçãos do Senhor estejam sobre todos nós, não só hoje, mas eternamente. E todos em uma só voz cantemos.